Quantas vezes já ouvimos ou até falamos a frase "isso não tem perdão" ou "eu até perdoo, mas não vou esquecer o que ele fez"? Existe algum tipo de erro ou pecado que não tem perdão? E quando alguém perdoa, ele também deve esquecer da falta que o outro cometeu? Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: "E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Depois de ensinar esta célebre oração cristã, o Salvador lembra aos seus discípulos: "Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, o Pai de vocês, que está no céu, também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês." Mateus capítulo 6. Isso quer dizer que o perdão de Deus para nós depende do nosso perdão aos que nos ofenderam? Como vocês podem ver, o tema de hoje é extremamente delicado. Ele mexe com os nossos sentimentos mais profundos da alma humana. E ao mesmo tempo, o tema perdão é o centro, o miolo do coração de Deus, expresso nas Sagradas Escrituras. O perdão é o assunto de hoje no programa CPT, Cristo para Todos, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, portanto, queremos ser uma boa companhia para você. Todos os dias nós fazemos diversas coisas, encontramos muitas pessoas e alimentamos vários sentimentos. Tudo que a gente faz tem consequências para o outro e isso pode ser bom ou ruim. Algumas de nossas ações podem machucar, outras não têm mais conserto, mas tem aquelas que a gente consegue mudar e levar adiante. Existem coisas que acontecem na vida do ser humano que causam vamos dizer assim, causam uma ferida grande, uma ferida emocional grande. E essa ferida emocional, falando assim do lado muito humano, né, ela tem que ser tratada. Você vai ter que conversar com a pessoa muitas vezes, você vai ter que tratar disso com outras pessoas, vai ter que trabalhar isso com o teu emocional, com o teu psicológico, né? Só que uma ferida tratada, ela cura. Só que é o seguinte, tem muita cicatriz que quando tá para chover, ela dói. Muitas vezes na nossa própria cultura a gente aprende que a gente não pode levar desaforo para casa, né? Que a gente tem que, se a pessoa te agrediu, você não tem que dar outra face, que você tem que reagir, que você tem que... Então essa indignação às vezes faz com que a gente não queira perdoar para não parecer que a gente é fraco, né? Que a gente não é fraco. E existem outros momentos também que aquilo que a pessoa fez doeu tanto que eu não consigo perdoar. A luta do velho homem com o novo homem está ali. O velho homem é aquele revoltado dentro de você que quer sangue, ele quer dar o troco, olho por olho, dente por dente e fim de papo, né? Você levou um tapa e muitas vezes o cara dá um tiro no outro. Esse é o velho homem. Isso é muito humano, isso dentro de cada um. O perdão, ele vem a ser uma espécie de um remédio que cura uma ferida. E ele cura no seu tempo. Com o passar dos dias, com o passar do tempo, com a ação de Deus na nossa vida, então que nós podemos superar, às vezes, momentos de trauma, momentos que nos ferem o coração e a nossa vida. Perdoar é esquecer. Esse é um ditado popular bem conhecido. Na prática, nem sempre fazemos isso. Na primeira oportunidade, lembramos quem nos ofendeu, cobramos e o ressentimento e a mágoa voltam à tona. Pedir desculpas é muito fácil, né? Então eu estou caminhando na rua, esbarro em alguém, desculpa, né? E nunca mais ouvi aquela pessoa, certo? Mas desculpa e perdão é diferente. Tá? Desculpa, eu dou uma justificativa, né? Eu justifico o meu ato. Isso é desculpa. Perdão é eliminação do ato. Tá? É limpar o sentimento de culpa. Para mim, perdoar não é esquecer.
Muita gente defende que perdoar é esquecer. Eu, infelizmente, não consigo apagar assim por completo da memória as coisas que aconteceram na minha vida, sejam elas boas, ruins, agradáveis, desagradáveis. Mas para mim perdoar é você nunca ficar remoendo aquilo, ou quando você tem um sentimento negativo quando você lembra daquilo. Para mim é uma cicatriz, aquilo que a pessoa fez comigo, e que fica ali aquela marca, mas ela não dói mais, ela não me incomoda mais, ela faz parte da história da minha vida. A gente costuma ouvir, o perdão é esquecer, mas quem esquece uma ofensa? Ninguém esquece. Então o pastor Marcos Weide traz isso muito para a prática, ele diz assim, perdoar é lembrar de forma diferente. Né? E aí a gente complementa, perdoar é lembrar da ofensa praticada contra nós e não sentir mais dor, não sentir mais ódio, não guardar mais rancor. Todas as vezes que o assunto, né, volta à pauta e volta carregado de sentimentos, volta carregado de emoções, de sofrimento, né, é porque esse assunto não houve o perdão e o assunto não foi tratado de maneira adequada. Né? E vocês sabem que existe, né, dentro do perdão, existe muitas coisas falsas. Tá? Existe muita falsidade no perdão. Então, quando eu vou perceber que houve falsidade, é que quando o assunto vem à tona. Então, a sinceridade no diálogo do perdão, ele é fundamental, né? Que isso seja verdadeiro. Né? Quando não é verdadeiro, a gente precisa ter humildade de dizer, eu ainda não estou em condições de te perdoar. Quem sabe daqui a um tempo vamos deixar as coisas se ajustar melhor, né? Voltamos a conversar, de repente eu vou estar em condições de te dar o perdão que você tanto precisa, que você tanto almeja. Mas ser verdadeiro, ter sinceridade no ato de perdoar. De certa forma, né, Jesus em Mateus 18, ele aconselha que a gente, por exemplo, se temos alguma queixa contra alguém, a gente pode expressar essa queixa com a pessoa que nos ofendeu. E é uma forma de cura até, né? É uma forma até de, digamos assim, fazer com que o perdão chegue mais rápido para a pessoa e para você também não sentir mais mágoa. Porque o ser humano, isso a psicologia fala, né? O ser humano precisa da fala, precisa da expressão e do contato, né? do diálogo. Tanto para fazer uma catarse, né? Deixar aí o que está lá carregando a nossa alma, como também para que a outra pessoa tenha essa possibilidade. Então é muito bom que a gente chegue e diga, olha, eu tenho problemas com você, você fez isso, eu não gostei, e a pessoa pode até se dar conta do que fez e pedir perdão. Né? Então é muito bom quando a gente busca esse entendimento. Deixar o orgulho de lado e pedir perdão não é tarefa fácil para ninguém. Da mesma forma, perdoar alguém que fez algo contra nós pode ser muito difícil se não compreendermos que o outro está arrependido. Se é preciso dar o troco ou se o que aconteceu são águas passadas, quem decide é você. Nós temos dentro da gente essa batalha enorme entre o sagrado e o humano, né? Certo? Então, o nosso lado humano tem muita dificuldade de perdoar. Tá? E o nosso lado humano, às vezes, não consegue perdoar. Não sei se você já passou por isso, eu já fiquei com raiva de uma pessoa e isso me fazia mal, me causou até dor física. E quando eu consegui trabalhar essa questão e com o auxílio de Deus perdoar essa pessoa, e eu não acreditei que tinha perdoado, tanto que eu tive que ligar para essa pessoa e desejar para ela Feliz Natal, para eu sentir que eu tinha perdoado ela mesmo. Quando eu sinto isso, foi um alívio. Acabou aquela dor, acabou aquela preocupação. Eu acho que o perdão deve, sim, ele pode ser ensinado, deve ser ensinado. É lógico que aquela coisa que a gente faz com as crianças, ou fizeram com a gente, olha, agora tu é obrigado a fazer as pazes com ele. Vamos lá, dá umas mãos, vamos se abraçar agora. Lógico que isso muitas vezes é só o gesto. Né? Por dentro um está com raiva do outro ainda, né? Não superaram, não se perdoaram de fato ainda. Mas eu diria que esse exercício é importante. Porque muitas vezes você não perdoou ainda porque você não verbalizou, não disse, nem para você nem para o outro. E guardou aquilo, sublimou aquele negócio dentro de você. Né? E isso faz mal para a pessoa. Então é importante o exercício do perdão, é importante dizer isso, é importante se abraçar e um dizer para o outro, olha, tá tudo bem, vamos trabalhar para superar esse problema, essa dificuldade entre nós.
Eu diria que sim. E quando você faz isso com crianças, ou com adolescentes, ou dentro do casamento mesmo, quando você diz isso um para o outro, apesar de ainda estar aquele ranço ainda entre os dois, né, você vai aprendendo a fazer, você vai aprendendo a perdoar. No campo humano, né, eu perdoar meu próximo, o perdão às vezes ele é difícil, né? É o maior desafio. Eu costumo dizer assim que o perdão é o outro lado do amor. Quando nós amamos, precisamos sempre ter o outro lado, que é o perdão. Por quê? Que as pessoas, nós nos ofendemos mutuamente todos os dias, né? Eu preciso perdoar minha esposa, ela precisa me perdoar. Eu preciso perdoar o meu irmão na fé. Preciso perdoar até a pessoa que é o meu inimigo, orar por ela, né? Por ela que me persegue. Jesus nos amou e pelo seu amor Ele nos capacita também, né, por meio do Espírito Santo, a amar aqueles que nos amam, mas a amar também aqueles que nos odeiam. O perdão agora entre nós, seres humanos. Eu poderia comparar ele como um texto que é escrito numa folha com um lápis e então depois apagado com uma borracha. Por melhor que a gente tente apagar, por mais esforço que a gente faça, essa página ela vai ficar manchada. Embora não se compreenda mais aquilo que está escrito, mas esta mancha ela permanece. E assim também eu consigo ver o nosso perdão estendido a outras pessoas. Por mais que nós perdoamos, por mais que nós conseguimos dar a volta por cima de determinada situação, ainda fica no nosso coração, devido à natureza que nós carregamos do pecado, uma mancha, que então de tempo em tempo ela é lembrada, né? Mas que quanto mais o tempo passa, menor é a intensidade dessa lembrança. Né? Quando nós perdoamos, é como se nós pegássemos o pecado daquela pessoa que nós estávamos carregando e largássemos ali no altar, né? Que quando a gente não perdoa, quando nós guardamos rancor ou mágoa, é mais ou menos como se a gente pegasse o pecado que aquela pessoa cometeu contra nós e nós carregássemos como se fosse o nosso próprio pecado. Isso é o rancor, porque a gente lembra daquilo, aquilo causa peso, aquilo causa dor. Então, em termos práticos, na vida humana, perdoar é isso. Você decide, Deus, isso ainda me causa dor, mas eu quero perdoar o fulano de tal que me ofendeu, tal pecado dele aqui, me ajuda a lembrar desse pecado de uma forma diferente, que não cause mais mágoa ou rancor em mim. E o próprio perdão, na vida do cristão, é obra do Espírito Santo. É Ele que realiza esse querer perdoar, Ele que efetua a realização desse perdão. Então, muito mais do que buscar força em si mesmo para perdoar, né, como se a amnésia fosse algo possível, a gente deve olhar para Jesus, para o Espírito Santo e dizer, olha, eu não consigo esquecer, eu não consigo largar essa mágoa, mas eu sei que o Senhor é capaz de efetuar isso no meu coração. Então, o perdão começa aí, reconhecendo que somos incapazes de perdoar, mas que debaixo da graça de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, Ele vai efetuando esse processo em nós. Então é um processo, né? Perdoar. Algumas vezes criamos critérios para perdoar. Algumas pessoas até dizem que uma ofensa perdoam, mas um assassino não. Será que todos os pecados têm perdão? Existe limite para isso? Quanto menos consciência a pessoa tem do próprio pecado, do próprio erro, menos disposição ela vai ter para perdoar o outro. Se o cara acha assim, olha, o cara que mata alguém não tem perdão, ele está esquecendo que o ódio que ele sente, a raiva que ele sente, ou aquilo que Jesus falou, se você chamar o teu irmão de tolo, você é réu do fogo do inferno. Quando ele esquece isso, fica muito difícil você pensar em perdoar alguém que fez um mal muito grande para você ou para a tua família, como tirar a vida de alguém que você ama. Quando você esquece que você também é um assassino, né? Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino, diz a Bíblia, né? Quando você esquece isso e se coloca num nível acima do outro, né? Aí fica difícil perdoar. Agora, quando você sabe que você também é um assassino, porque você odiou muitas vezes, porque você xingou muitas vezes, porque você deixou de ajudar um monte de gente que você poderia ter ajudado, que você deixou de estender a mão,
e que isso causou também mal a outras pessoas, quando você tem essa consciência, sabe, fica mais fácil perdoar. Repito, né? Não que isso esteja em mim. Isso é uma consciência, uma capacidade que Deus me dá pela fé. Ele opera em mim esse querer, esse trabalho, esse desejo por isso. Caso contrário, eu não consigo. Por isso eu diria, todo pecado que é cometido contra você, todo mal que é feito contra você, a princípio, pelo cristão, tem perdão. É perdoável. Assim como todo mal e todo pecado que eu fiz contra Deus, teve perdão em Cristo. O texto de Mateus ele nos traz a orientação de Jesus a Pedro, quando em situação oportuna, Pedro chega a Jesus, perguntando a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar. E Pedro, então, ele até sugere a Jesus 7 vezes, compreendendo, ou quem sabe pensando que 7 vezes era um número bastante expressivo. E quando então Jesus leva ele a multiplicar, né, este número por 70 vezes 7. E aqui neste número 7, 70, nós conseguimos ver que não é um número específico. 7, como sendo o número da perfeição na Bíblia, ele nos leva à reflexão de que o perdão é ilimitado, de que devemos perdoar as pessoas tantas vezes quanto necessário, assim como nós somos também perdoados tantas vezes como necessário por Deus. Você faz alguma coisa para alguém que ofendeu aquela pessoa, e aí você pede o perdão dela, e você tenta se reconciliar com ela, sim. Você tem que estar arrependido para pedir perdão para o outro. Porque você tem que reconhecer que você fez coisas ou disse coisas para o outro que ofenderam ele. Então, às vezes a gente, com essa questão do perdão, até do Pai Nosso, né? Assim como eu perdoo, Deus vai me perdoar. Então, às vezes parece que a gente está condicionando o perdão de Deus a uma ação minha de perdoar. Eu já acredito que o perdão de Deus na minha vida me ensina a perdoar, né? Ele me motiva a perdoar. Eu lembro que eu não sou perfeito e eu lembro que se Deus não fosse gracioso e bondoso comigo, eu não teria perdão, eu teria condenação. Então isso sempre me motivou a não querer sofrer. O perdão de Deus ele é perfeito, ele é completo, né? A minha parte é que eu consigo perdoar porque eu fui perdoado. Aqui está a diferença, tá? Eu não tenho que perdoar a Deus, Deus me perdoa em Cristo. E por causa desse amor infinito de Deus e pela capacidade que Deus me dá pela fé, eu consigo estender a minha mão e perdoar o meu próximo, porque eu fui muito perdoado. Então, há o restabelecimento de uma relação vertical com Deus, que é feita através da cruz de Cristo. E isso permite que eu estenda esse relacionamento, esse perdão, esse amor àqueles que estão ao meu redor. Caso contrário, eu não seria capaz disso. Eu diria que essa é a diferença principal, né? Agora, isso é uma cadeia. Deus me perdoa e eu perdoo também, motivado por aquilo que Deus fez por mim. É preciso reconhecer que o perdão, no sentido completo e verdadeiro, é uma dádiva de Deus. Nós, criaturas marcadas pela natureza do pecado, somos incapazes de perdoar da forma como se manifesta o perdão que vem de Deus. A Bíblia diz que o perdão de Deus encobre multidão de pecados. Isso porque Deus anulou a conta de nossa dívida. Lemos em Colossenses: e anulou a conta de nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta pregando-a na cruz. Portanto, não devemos mais nada a Deus. Cristo pagou tudo. Agora, para ter esse perdão pessoalmente, eu preciso crer, confiar, acreditar. Essa fé também capacita a perdoar. Por isso, a oração: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, quem tem o perdão em Cristo também perdoa o seu semelhante. O programa CPT de hoje termina aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais e também pelo nosso e-mail, programacpt@ialb.org.br. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Até mais.